Imagina a situação constrangedora de você estar sentada na casa de uma amiga sua e essa amiga tá muito bem maquiada, muito bem arrumada e você se sente importante, né? Porque você foi convidada para tomar um chazinho da tarde ali e você se sente importante. Quando de repente, ali numa conversa de risada, vocês se divertindo muito, quando de repente a porta abre e essa sua amiga parte para cima do marido como se não houvesse amanhã, como se ela fosse uma leoa com fome, e é um pau que rola. E você fica ali com a sua xicrinha de chá sem saber o que fazer, se você separa, se você ajuda, se você se mete, se você não se mete, porque aí sempre vem aquele comentário em briga de marido e mulher, não se mete a colher, só que ali numa situação que você realmente não sabe o que fazer porque tudo está acontecendo de repente na sua frente. O que você faria nessa situação? Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. Eu vou me maquiar inspirada nessa minha amiga, porque claro, né, gente, este babado que eu contei aqui na introdução aconteceu comigo, porque realmente eu comecei a usar o olho que eu usava em muitos vídeos no começo do canal, e eu vou explicar o porquê que eu estou usando esse olho. E esta minha amiga que me lembrou disso, e ela me deu esse exemplo na hora que estávamos conversando pouco antes da polícia baixar, porque, meu amor, essa briga deu até polícia e eu fui testemunha, acredita nisso? Pintei a sobrancelha, aí eu passei o olho, a lápis preto, eu usei esse daqui meu da Lancôme, mas você pode usar o da sua preferência, aqui nessa linha, e levantei aqui, ó, antes da maquiagem, e passei aqui também. Puxei aqui no tracinho aqui, ó. Quando eu passei aqui embaixo, eu vim no tracinho. Vocês vão ver agora, porque eu vou ter que fazer tudo de novo, mas agora com o cajal. Então eu faço isso aqui, ó, bem devagarinho para não machucar os olhos, não irritar, tá? Pronto. Ó, ele borrou. Tá vendo que ele borrou? Agora vem o segredo da minha maquiagem. Eu vou agora esfumar isso aqui e tirar os excessos. Agora eu vou contar a história da minha amiga. A gente foi convidada pela minha amiga, um chazinho, a gente fez uns biscoitinhos natural, porque ela também é natural. Sentamos, tomamos o café, só que eu cheguei, ela estava com o olho bem preto, bem Cleópatra, igual o olho que eu vou fazer agora aqui. Eu falo pra ela, amiga, por que você tá aí com esse olho todo pintado? Tem palco, tem show hoje? Brinquei com ela assim. Aí ela, tenho, eu tô assim esperando meu marido. Eu falei, tem alguma comemoração? Ela falou, você vai ver quando chegar. Fiquei achando que era uma comemoração. Sentamos na sala, ela começou a contar que ela tava, no dia anterior, ela tava na casa de uns amigos, eles estavam fazendo um churrasco no jardim. Ela usa lenço, mas ela não é daquelas que usa o lenço aqui, ela tá naquela transição, sabe? Então ela usa o lenço, tipo, aparecendo um pouquinho, então fica uma coisa meio jogada, assim. E eles na casa de amigos em comum, que tinha uma galera lá, o pessoal do trabalho dele, porque o marido dela trabalha com petróleo. De repente o vento bate e o véu dela desce. Quando o véu dela desce, o marido dela do outro lado dá um berro nela. Fala, eu vou chamar ela de Miriam, tá? Miriam, você tá louca? Você é doida? Olha, o seu véu caiu, porque o véu caiu, ela foi arrumar, botar no lugar, mas ela não ficou desesperada. Porque caiu até aqui, entendeu? E ela não é ainda uma mulher de lenço completamente, que só mostra os olhinhos. Aí ela fez assim, calma. Aí ele deu um berro nela. Você tá me respondendo? Gente, na frente de todo mundo. Aí ela disse que na hora ela ficou com um nó na garganta e pensou muito rápido. Se eu responder ele agora, eu vou ficar mal na fita na frente dos amigos, eu vou ser muito grossa, porque eu não vou conseguir somente falar, eu vou ter que partir pra cima dele, eu vou no mínimo jogar o churrasco na cara dele. E ela controlou. Aí ela pegou e falou pra ele, estou arrumando, uma voz meio ríspida. Aí ele virou pra ela e falou assim, o que? Você vai responder pra mim? Vamos embora. A gente pegou ela pelo braço e levou ela embora de lá. Quando chegou em casa, ela não falou com ele. Aí ele caiu na real. Ele virou pra ela e falou, Miriam, pelo amor de Deus, eu amo muito você. Eu fiquei que nem louco, maluco, quando eu vi o seu véu cair. Ela olhou pra cara dele e falou assim, não fale comigo. Hoje não fala comigo. Aí ele pegou, ficou quieto, né? Viu que ela tava muito irada com ele. De repente ela pega e vai pra cozinha fazer o jantar dela. Aí ele fala, amor, a gente vai jantar que horas? Eu vou pra academia treinar. Quando eu chegar, eu quero chegar na hora do jantar pra gente jantar junto. Ela não respondeu. Aí ele foi até a cozinha, ela tava sentada na ilha, né? Porque eles têm uma casa linda, com tudo arrumado, toda a mesa posta. Aí ela pegou, ela tava comendo, ela só olhou pra cara dele assim e virou e continuou. E ele falou, você não vai me esperar pra jantar? Ela não respondeu.
Aí ele falou assim, tá, tem comida pra mim? Aí ela vira pra ele e fala assim, não sei, eu fiz pra mim, não estou contando com outras pessoas. Gente, aí ele já percebeu, né, que o negócio estava ruim pra ele. Ele foi pra academia, quando ele voltou, ela estava dormindo, ela estava no quarto já trancada, no quarto deles, dois, eles dormem juntos. Ela entrou no quarto e trancou o quarto, aí ele já entendeu que ele tinha que ir pro quarto de hóspedes. Agora, só que enquanto ele está no quarto de hóspedes, deixa eu falar o que eu fiz antes que a Titi derrube tudo aqui, só pra vocês entenderem, ó, eu pintei o olho, né, ele tá, o tracinho aqui tá bem mal feitinho, ó, tá vendo? Mas eu puxei o tracinho, puxei aqui. Eu faço de baixo, tá? Pra vocês entenderem, de baixo, aqui e puxo fazendo o formato do meu olho. Agora, eu vou usar uma sombra bem clarinha, então eu vou usar esta daqui, ó. De qualquer jeito, tá? Porque isso aqui não vai ficar assim, então você passa aí de qualquer jeito. Não derruba a câmera, por lá não derruba essa câmera. Enquanto o bofe tá lá no quarto de hóspedes andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro. Aí ele vai e liga pra ela. Ela não atende na primeira, na terceira vez que ele tá ligando desesperado, aí ela atende, ela, pois não? Como é que fala pois não em árabe? Eles usam afandem, que é uma palavra que vem do turco, dizem eles. Eu não sei, quem é turco aí, fala aí pra mim, se é afandem, é tipo, pois não, senhor? Aí ela fala, afandem, só que, gente, por exemplo, quando eu falo pro meu marido, afandem, é porque eu estou virada no giraia e do giraia eu já vou passar um capeta. Então quando eu falo afandem, se ele vai perguntar alguma coisa inútil, ele já encerra, não é nada não, entendeu? Já muda de assunto. Ela falou afandem, aí ele já controlou assim a voz que ele já tava meio assim, ele já voltou, recuou. Falou, amor, eu preciso pegar as minhas roupas que estão no quarto. Pega, fala, o que você precisa do quarto? Só pra eu saber. Aí ele, as minhas cuecas, o meu closet é dentro do quarto. Aí ela tá, ela sabe o que é, né, gente? A cueca, as coisas que ele vai tomar banho. Ela pegou, botou tudo numa maleta, pegou uma roupa pra ele trocar o dia seguinte, jogou do lado de fora da porta. E pronto, não se falaram mais. Foi no dia seguinte que ela me liga e pergunta se eu estou a fim de comer alguma coisa, tomar um chá. Mesma sombra, eu vou fazer isso aqui, ó. Lembra que tá borrado aqui, ó. Aí eu vou vir com a mesma sombra aqui, ó. Eu chego lá, ela tá toda maquiada, voltando agora, né? Ela toda maquiada, eu fui, cheguei ela arrumada, sempre ela tá arrumada em casa. E toda maquiada, só que a toda maquiada, eu não liguei a maquiagem à situação, porque nós duas fazemos isso, sempre eu fiz isso. E eu aprendi isso com ela, lá em 2002, quando eu a conheci, lá no Sheraton Cairo, no Hotel Sheraton Cairo, quando eu trabalhava lá. E ela é daquela turminha, lembra que eu falei que eu tinha uma amiga marroquina, que eu conheci lá também? Esse Sheraton, ele era babadeiro porque ele trazia pessoas do mundo árabe para trabalhar. E ela é uma mulher que ela tem uma educação muito formal, ela é uma mulher muito educada, muito culta. E ela trabalha a vida inteira, ela não é sheikha, não é nada, mas ela é nascida nos Emirados. Do nada, gente, ela fala assim pra mim, Soraya, você aguenta situações delicadas? Do nada. Ela vira pra mim e fala assim. Aí eu falei, depende, né? Aguentar eu aguento, mas depende muito da situação. Se for comigo, depende. Às vezes eu parto pra cima, às vezes eu ignoro. Aí ela virou pra mim e ela falou, não é com você não. Tá vendo aqui, ó? Como eu já tô com o meu rabinho feito aqui do olho, ó, já tô com o rabinho, já tava feito, lembra? Eu vou fazer aqui. Apesar que esse rabinho é só um molde. Agora eu vou vir aqui, ó, com esse cajal, porque ele é um pouco mais resistente. Não, com outra pessoa, você faria o quê? Eu falei assim, eu não sei, amiga, acho que eu fico vendo, eu fico assistindo, sei lá. Aí eu fiquei falando assim, eu falei, eu fico assistindo. Ela falou, mas você é de se desesperar numa situação inconveniente na sua frente, desde que eles não estejam, eu falei, se dando arrasta pra cima, tá tudo, o resto tá tudo certo. Aí ela falou, então tá bom. Por que a pergunta? Ela, não, daqui a pouco você vai saber, já te conto. E aí começamos a conversar, entramos no meu assunto, quando de repente chega o marido dela. Ele entra com um buquê de flores assim, aí ele, Habibti. Aí ele me vê, ele faz, Sussu, como você vai? Que saudade, você tá iluminando a nossa cara.
Ele nem terminou, gente, de falar iluminando a nossa casa. Ela pegou o buquê de flor, tomou, catilupa em cima da cabeça dele. Gente, eu segurando a xícara de chá assim, fiquei olhando, achei que era brincadeira, sabe? Na hora eu falei, pensei, porque a gente vai pensando um monte de coisa. Estão brincando, obviamente, isso é uma brincadeira. E ela pega o buquê de flor e tiripiti, pilipiti, pilipiti. Gente do céu. E ele assim, se defendendo, ele, que é? Tá louca, você tá doida? Aí ela falou, doida tava você ontem, quando você na frente dos seus amigos, você querendo mostrar que você é macho alfa, pra cima de mim, meu amor. Agora eu vou fazer com você a mesma coisa. Aí, gente, ela deu uma lição de moral nele. Você tem que ter vergonha na sua cara, porque você não sei o que. Aí ele olhou pra cara dela, ele viu assim, e falou assim, eu vi, você tá muito maquiada, você tinha que estar nesse modo doideira, doida sua, modo louca. Gente, ela, não me chama de louca, você não me chama. Gente, uma cena assim, eu não sei nem como que eu imito aqui. Ela pegava o buquê, eram uns gelzinhos, ela fazia assim, os gelzinhos, e as florzinhas tudo no chão, o negócio caiu, a areia. Aí ela falou assim, isso daqui, ó, tá vendo isso aqui? Você vai catar. Gente, mas era uma gritaria, que aí o que aconteceu? Alguém chamou a polícia. De repente a gente tá ali naquela gritaria, eu sentada, pasma, com a xícara de chá. Agora corta para o meu cérebro. Dentro do meu cérebro eu tava assim, desesperada, pensando o que eu fazia. Se eu separava, se eu entrava no meio, mas eu fiquei com medo dela me bater, ou dela entender coisa errada, porque ela já havia me contado o que ele tinha feito com ela, e ela estava falando para ele o porquê que ela estava fazendo aquilo, que ela estava devolvendo na mesma moeda a vergonha que ela havia passado no dia lá que eles estavam no churrasco, na hora do churrasco. Simplesmente porque o véu dela caiu e que ele nunca havia feito aquilo. E que já que tudo isso no meio da briga ali, da gritaria, da bateção de flor, ela deu uma surra de flor nele, né? Batia com a flor ali. Eu pensei, gente, na hora, se este homem tá com encosto, o encosto subiu já. Subiu. E ela falou na hora, juro, porque eu tava pensando, e aí em seguida a gente é muito conectada, né? E eu assim, e em seguida na hora ela falou, ela virou e falou assim, você deve estar com algum ginasra. Gente, eu ri. Aí eu fiquei assim, aí eu pensando assim na hora que ele tá com encosto, e ela, você deve estar com um gênio asra, um gênio azul em cima de você, porque você nunca fez isso comigo, você nunca falou assim comigo, e batendo com as flores no bofe. Dali a pouco ele começou a rir. Gente, aí a polícia chega, né? Quando a polícia chega, de repente começa lá, a porta, aí ele, aí ó, polícia. Aí ela falou, Soraya, você chamou a polícia? Eu falei, claro que não, pelo amor de Deus, a minha bolsa. Gente, graças a Deus, minha bolsa estava do outro lado. Eu falei, minha bolsa do outro lado, eu vou chamar a polícia pra quê? Aí ela, por medo, gritando comigo, por medo. Eu falei, não chamei a polícia não. Aí, gente, dali a pouco, ela abre a porta, tá a vizinha do andar de cima, porque eles moram num apartamento, um por andar. Tem até varanda, tipo um jardim, assim, no mesmo andar, sabe, deles. Aí, mas o churrasco não foi na casa dela, tá? Foi na casa dos outros, porque ela ficou mais pé da vida ainda. Aí ela pegou, abriu, tava a vizinha dela do andar de cima, com os vizinhos do andar de baixo, uma galera. E os policiais, 3 hobbits, 3 caras com 3 estrelas aqui, 3 policial. Aí os policiais abriram e ela assim, e eu sentada segurando a xícara. Aí o Zobit falou assim, oi, nós tivemos uma denúncia de agressão. Aí ela, agressão? Aí o marido dela, agressão? Aí, Soraya, aí eu, agressão? E olhando assim, sem saber o que falar. Aí o policial viu o meu sotaque, falou, senhora, por favor, chega até a porta. Aí eu fui até a porta, ele falou, podemos conversar? Eu falei, claro. Eu saí, aí ela falou em português, não fala nada. Por que ela sabe falar esta frase em português? Porque a gente no trabalho, as minhas amigas mulheres, a gente tinha alguns códigos. Então, às vezes a gente sabia coisas em marroquino e às vezes coisas em português. Por que marroquino? Porque marroquino tem o dialeto marroquino, os árabes no geral não entendem. E existem algumas gírias em marroquino que ninguém entende. Nem é só se você for marroquina, entendeu? Ou marroquino. Mas é árabe, aí você pode ter uma pessoa como eu, que sei essas gírias ali, porque a gente usava como código, mas português é quase impossível, entendeu? Só pra você ficar contextualizada. E aí, meu amor, o que acontece aqui? O cara me chama, eu vou, o policial, ele falou assim, a senhora está bem? Eu falei, tô ótima. Ele falou, eu com a xícara de chá, tá? Com a xícara de chá de morango.
Aí ela pegou, o cara pegou e falou assim, o que que aconteceu aqui? Eu falei, o que aconteceu? Que ele trouxe uma flor pra ela e eles estavam brincando e ali eles começaram a jogar a flor pra cima porque tá comemorando a minha vinda de viagem, que eu cheguei na casa deles. Aí ele falou assim, a senhora tem certeza? Mas o que que esse monte de flor, esse monte de coisinha ali, tudo que dava pra ver que as flores estavam tudo jogada, né? Eu falei, a gente tava brincando, jogando flor, enfim, a gente tava brincando, mas... E os gritos? Aí eu falei, não, porque ele atrasou, a gente era pra ter tomado chá todo mundo junto, e aí eles ficaram, ele ficou surpreso porque eu estava aqui, a vizinha fofoqueira do andar de cima. Vira e fala assim, não, ela tá mentindo. Ela tá mentindo porque eu escutei voz de mulher, a fulana, a Miriam, tava falando assim, porque você fez isso comigo, porque você foi grosso, porque você me agrediu, porque você fez, porque você não sei o quê. Aí eu falei, senhora, como que a senhora ouviu? Se a senhora tá no andar de cima e a gente tá com as portas tudo fechadas por causa do ar-condicionado. Não foi isso que aconteceu, não. Aí nisso a minha amiga chega, porque aí os policiais chamaram ela. Aí eu, na hora, muito brasileira, né, meu amor, muito brasileira, gato escaldado, eu falei, amiga, a gente não tava brincando com seu marido porque ele tomou um susto quando me viu e a gente começou, você chegou atrasado porque ele chegou atrasado pro chá? Aí a Miriam, Aí o policial, senhora? Ela, Aí ele, senhora, a senhora está bem? Gente, eles não estavam nem aí pro cara. Aí, quando o cara chamou o marido dela, ele viu o cabelo do cara todo assim, a roupa toda torta, a gravata tava torta, porque ele tava chegando do trabalho. E aí o cara olhou pra ele, viu, tanto ela quanto ele eram gringos. Aí ele viu que eram gringos, aí todo mundo ali é estrangeiro, os policiais foram embora, porque eles vão fazer o quê? Todo mundo gringo, todo mundo estrangeiro, eles vão fazer mais o quê? Só que aí o que que aconteceu? O policial ficou lá sondando o negócio e eu sem entender absolutamente nada. Quando de repente o policial vai embora, de verdade, a gente olhou pela janela, né, eu e ela, e aí foi embora. Aí ele, o marido dela, virou pra ela e falou assim, eu não acredito que você fez isso comigo. Aí ela, você não acredita o quê? Você não acredita que eu agora vou fazer isso com você? Ué, se você mudou, eu também mudei. O mesmo gênio, gênio é um encosto, tá? Uma entidade. Ela falou, o mesmo gênio azul, o gênio azul que tá em você, a gênia azul veio pra mim. Já que a gente é um casal, então o gênio vai vir também, a mulher dele vai vir pra ele. Então, do jeito que você tem essa mulher, esse gênio azul, eu também tenho a esposa dele comigo. Você vai ser tratado como você é tratado. Gente, assim, tá? E eu fiquei ali, né, até que ele pegou, pediu desculpa pra mim, falou primeiro pra mim, obviamente, que eu sou visita, falou, Sussu, eu peço perdão, realmente, aí ele falou, eu fiz um negócio que não foi legal, mas eu tava descontrolado, realmente deve ser algum momento, algum gin, alguma coisa, eu tava nervoso, eu me descontrolei, eu sou muito apaixonado por ela, desde que eu vi a minha esposa pela primeira vez, você sabe disso. Aí ela falou assim, não, essa conversa não, conta pra ela o que que você fez. Aí ele falou, você não já contou? Ela falou, não, eu não contei porque eu tenho vergonha. Claro que ela já tinha contado detalhe por detalhe, né? Aí ele falou, não, é que ela... Aí ele contou, mas ele contou do jeito dele. O jeito dele foi o quê? A mesma história que eu contei, só que ele falou assim, não, ela tava ali, o véu caiu, eu falei, arruma esse véu. Aí ela falou, você agora é um homem mentiroso, além de ser grosso e de ser um cara tóxico, você também é mentiroso, é? Aí ele, por que mentiroso? Ela falou, não, conta do jeito que aconteceu. Gente, aí lá vai o cara, coitado, contar do jeito que aconteceu, né? Aí ele contou, mas claro que mesmo assim ele passou um pano ali, um alto pano pra ele, né? Aí ela virou e falou assim, ele tá passando pano, mas deixa porque você não aguenta mais ouvir essa história, então deixa pra lá. Deixamos pra lá. Aí ele falou, eu vou pedir desculpa pra você, Soraya, eu vou me retirar, eu não tô muito bem, eu tô meio nervoso, eu tô chateado. Ela falou, é bom mesmo, vai ficar chateado lá no seu quarto, mas não vá pro meu quarto, vá pro seu quarto. O quarto era o quarto de hóspedes. Aí eu vi ele indo, né, não sei pra onde ele foi. Aí eu falei, amiga, ele vai mesmo pro quarto de hóspedes? Ela falou, vai pro quarto de hóspedes, ele sabe, que senão ele vai ter um dia pior do que o que ele teve agora. Olha a mulherada árabe aí, tá vendo? E aí eu falei, eu quero entender agora o negócio da maquiagem, que você falou que depois eu ia entender e que você ia me contar depois. Me conte porque eu não tô ligando o nome à pessoa. Aí ela falou assim, Soraya, lembra quando você chegou e aprendeu a falar árabe, que você dançava, os dias que você tava mal, que eu falava pra você, quando você acordar mal, se maquia, e se maquia de acordo com o humor. Quando você tá leve, se maquia leve. Quando você tá pensando demais, precisando espantar as coisas ruins,
bote uma maquiagem forte, porque isso foi aprendido pelas mulheres no Antigo Egito. Aí eu lembrei, eu falei, puta, é verdade. Ela falou, pois é, não perca a sua essência. Eu falei, é verdade, eu esqueci disso. Ela falou, não podemos esquecer, porque isso é uma das heranças que a gente tem genética no mundo e que a maioria das mulheres nem fazem mais isso. Isso é uma coisa que está no nosso DNA. Porque as mulheres do Antigo Egito faziam isso, as mulheres, aí ela falou, né, da antiga Grécia, antiga não sei o que, ela foi falando lá. E aí eu fui pesquisar, porque eu lembro que ela sempre falou isso pra mim, mas eu nunca pesquisei. Como eu tenho um canal no YouTube, aí eu pesquisei. Você tem os historiadores falando que as mulheres no Antigo Egito, elas usavam a maquiagem, os homens também, tá? Mulheres e homens usavam a maquiagem como forma de várias coisas. Então tinha quem ia pra guerra, por exemplo, quem ia enfrentar lá coisa no Antigo Egito, né? Alguma situação de conflito, confronto. Então fazia o que? Marcava-se bem os olhos e fazia aquele coisa gatinho, né? Aquele formato gatinho, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então era também quando ia pra, como é que fala? Fazer coisas religiosas, também pintava o olho. Aqui eu tô passando só uma sombra beijinha para poder tirar um pouco desse excesso aqui. Isso eu havia esquecido, porque eu também fazia isso antigamente, sabe? De usar a maquiagem quando eu tava mal. Então quando eu tava mal, eu vinha e usava maquiagem. E eu resolvia muitas minhas coisas, eu me sentia mais forte, sabe? A maquiagem, eu estou maquiada todos os dias, mas eu digo esse olho marcado, esse olho que ela fala exatamente isso. Pesquisa, gente, dá uma pesquisada aí nos canais de história antiga. Bota no YouTube, maquiagem no Antigo Egito, maquiagem, olho de gato no Antigo Egito, que você vai achar. Essa maquiagem do olho bem marcado, ela era muito usada, principalmente para enfrentar, vamos dizer assim, para enfrentar situações de conflito, entendeu? No caso da minha amiga, por que ela tava com aquela maquiagem? Não era para me esperar, era para enfrentar o marido, para ela se sentir mais forte, como se fosse uma máscara. É uma outra personalidade, entendeu? Claro que isso eu vou falar aqui de uma forma, sei lá, minha interpretação pessoal. Eu não sou uma pessoa desse assunto, eu não estudo isso, eu sei essa palavra, então eu vou usar a palavra. Tem sentido, não tem sentido? Aí vocês me falam aqui nos comentários. Quem entende disso, né? Ou tem alguma ideia, ou já leu sobre, eu nunca. Então eu vou falar só a palavra na gramática mesmo. O arquétipo, né? É um arquétipo da mulher guerreira, né? Porque também nós temos em várias tribos indígenas, tribos dos antigos maias, os homens, né, que maquiam para ir para a guerra. Os homens até hoje no século XX, espero que não mais hoje, né? Mas quando tinha conflitos no meio da selva, os soldados, né, se pintam para poder ficar camuflado no meio das coisas, nas cores do lugar que ele está, seja na floresta, seja no deserto. Então a gente tem essa coisa, né, da maquiagem como uma máscara de batalha. Então no dia que você tá da pá virada, isso realmente é uma coisa que funciona, principalmente quando você tem que falar ou fazer alguma situação que você não gosta de fazer, como por exemplo, no caso da minha amiga, ela não gosta de discutir com o marido dela, porque ela falou pra mim, ela falou, Soraya, eu falei, mas por que você tá tão maquiada pra brigar? Ela falou, porque eu não quero brigar com ele, eu amo meu marido, eu não queria falar tudo o que eu falei, só que se eu não fizer isso agora, amanhã, ao invés de ele me puxar pelo braço, ele vai dar um catibecos na minha face, na frente de todo mundo. E aí, se ele faz isso comigo, na frente dos amigos, e quando eu estiver sozinha com ele? É difícil eu fazer isso agora, mas no futuro eu vou ter uma recompensa. Então ela, como é difícil para ela criou o arquétipo da guerreira, da Cleópatra, né, da mulher forte, da mulher maquiada, o olho de gato, né, da leoa, da mulher leoa. Lembra que eu falei para vocês? Ela parecia uma leoa, e ela tava com o olho, ela tem um olhão muito bem contornado, sabe? E muito bem pintada, parecia que ela ia pro palco mesmo dançar, parecia até uma bailarina de dança do ventre. Sempre, desde que eu aprendi isso com ela lá em 2002, quando eu tinha situações que eu não queria, sabe, fazer ou falar porque era difícil pra mim, eu sempre pintava meu olho bem pretão, assim, igual tá aqui agora. E o que acontecia? Eu conseguia resolver, eu conseguia fazer as coisas, falar, ser mais forte, sabe? O pensamento fica mais aberto.
Então eu tenho usado esse olho desde então. Esses dias eu tô tendo que tomar muitas decisões e eu tava meio incomodada com algumas coisas, e esse olho realmente, quando eu tenho que falar alguma coisa que eu preciso falar, eu não fico com vergonha. É uma outra personalidade, é a minha personalidade forte, mulher gato, sabe? A mulher que vai ali e não se importa se vai magoar, se não vai magoar, desde que ela esteja certa, entendeu? Então esta é a maquiagem que eu aconselho você. Experimenta aí o dia que você tem que falar com o seu chefe, por exemplo. Faz um olho, não precisa ser tão carregado também, né? Você pode fazer só a parte de dentro, não precisa botar tanto esse tanto de sombra que eu botei aqui, porque eu gosto mesmo, entendeu? Então você não precisa fazer tudo isso, até que eu vou tirar um pouquinho aqui, porque eu achei que tá meio carregado. Aqui que eu ainda vou, a gente vai pra rua daqui a pouco, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Então aqui, ó, pronto, ó, já tirei, tá vendo, ó? Já tirei. E eu ainda vou selar essa pele, porque se eu não selar eu tô ferrada. Bom, isso daqui, experimenta um dia. Faz do jeito que eu ensinei aqui, pra você não errar no gatinho, porque o que importa aqui é o gatinho, tá? É esse olho de faraó. Cara, eu esqueci que acabei de passar o... Não acredito. Eu esqueci que eu acabei de passar a máscara de cílios. Ainda bem que não borrou, olha. Eu senti o molhado. Mas aí a gente vem... Porque quando passa com o pó fica melhor ainda, fica maior. Ó, vai ficar vermelho. Fazer o quê? Esses dias eu não tô muito boa, sabe? Não é mal-humorada, não é triste, não é nada. Mas eu tô com a... Como chama aqui no Egito? A rola da Iá. Eu tô com a garganta estreita. Então eu não tô engolindo sapos, sabe? Qualquer pessoa que fala qualquer coisa que eu não me caiu bem, não me desce bem, eu pá, língua de chicote, na hora, entendeu? Então isso daqui, quando eu estou com essa maquiagem, é mais fácil. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, não é bom guardar mágoa, não é bom você guardar sentimento ruim. Tem que falar. Não tô falando pra você ser barraqueira, não é isso. Dentro da sua finécia, né, dentro da sua chieca, né, que pra quem não sabe o que é chieca, é chiquíssima em árabe. Não é em árabe, né, é uma expressão que a gente usa no Egito. A gente fala assim, eu já tô toda trabalhada na chieca, entendeu? Então a gente pode trabalhar o verdadicídio, não é o sincericídio, tá? É o verdadicídio. É você falar a verdade quando alguma coisa está te incomodando. Então você tá sem coragem? Faça como nós, Cleópatras. Olha a apresentação da Zara aqui no Almasa Shopping. Eu já vim aqui, mas como vocês não veem todos os vlogs, vou mostrar esse daqui. Olha o tamanho, é gigantesca. Eu sei que no Brasil tem maior, tá, gente? Mas aqui, para nossos padrões, para as Zaras que eu já fui aqui no Egito, eu acho essa aqui muito grande. Eu não consigo nem rodar ela inteira. Ai, tem muita coisa linda. Eu já amei essa parte aqui, olha. Ai, eu espero o número ficar bem... Mas não vai ficar bem, muito cavado aqui. É small. Ai, linda. Olha quanto custa. Vê se no Brasil tá mais barato. Olha essa calça aqui, belíssima. A cor eu amei. Small. Olha a calça. Ou seja, esse conjuntinho aqui, essa peça mais essa, dá mais ou menos... Deixa eu ver. 6 mil pounds. 4, 5 mil pounds. 5, 6 mil pounds egípcios. Para nós que moramos aqui e ganhamos em egípcios, é como você pagar no Brasil 5 mil reais num conjuntinho desse. Na Zara é esse o preço no Brasil? Ou não? O que você acha? Gente, olha esse lookinho, eu gostei. Pra mim é bem diferente, porque eu não costumo usar coisas desse tipo, né? Olha, bem old money. Eu amei essa saia, eu acho que eu vou levar. Ela é branca, né? Será que vai durar muito tempo comigo, branca? Tá um pouquinho apertada. Gostei também dessa blusinha aqui, olha. Essa definitivamente é a minha cor. Olha isso. Ela tá um pouco larga aqui. Pra mim tinha que ser X small. PP. Essa é P. Olha. Ai,
Ai, gente, olha. Só que não adianta, isso aqui tá esquisito. Ela tinha que ficar justinha, aqui tá sobrando. Parece que eu peguei da minha irmã mais alta, ó, tá vendo? Tá aqui, tá... não dá. Gente, esse blazer aqui tá PP, escrito X Small, PP. O do Didi Mocó ia ficar melhor pra mim. Ai, gente, pessoa muito sem... Pessoa muito sem foco, né? Eu vim pra comprar essa camiseta aqui, essa regatinha aqui. Eu só tenho essa daqui, eu lavo hoje, eu vou lavar ela pra usar amanhã, porque eu adoro ela. E, meu Deus do céu, vocês não têm noção. Eu experimentei aquelas roupas, nenhuma daquelas eu trouxe, acabei trazendo um conjunto que eu não experimentei. E também comprei o quê? Ah, uma blusinha que é tipo essa, só que tem um babadinho aqui. Achei bonitinha, não é muito meu estilo, mas a gente tem que experimentar coisas novas, né? Então, pra ficar bem arrumadinha, tá bom. Fica bem arrumada, bem confortável. Agora eu tenho que ver pra que lado meu carro tá parado, que eu tenho que ir embora já. Eu tô com sede, eu não trouxe água pra não ficar toda hora indo no banheiro. Tem que dar comida pra Gina. Eu achando que somente eu ia estar com roupa decotada. Um monte de gente de várias idades, da minha idade, mais nova, mais velha. Tô gostando disso, porque isso aqui já é uma evolução. Porque antigamente, se a gente vinha no shopping assim... Nossa, acho que há uns 3 anos atrás, quando eu vim com a minha amiga, a gente tava andando... Nossa, a gente tava só de camiseta. Quer ver essa moça que tá passando aqui, ó, tá vendo, ó? Tá com o ombro bem mais decotado do que o meu. Elas olharam que eu tava filmando, obviamente. Mas enfim, tô me sentindo bem. Ninguém nem olha direito, tá vindo mais gente decotada. E, gente, eu sei que pra vocês é besteira eu fazer esse tipo de teste, mas é bom eu fazer pra poder eu falar. Porque agora tem tanta gente metendo pau no Egito. Então é bom a gente saber como é que estão andando as coisas estão evoluindo, estão regredindo, né? É sempre bom a gente saber. Então estou falando para você que até agora minha pesquisa está indo ok, as coisas estão progredindo e não regredindo. Gente, a maquiagem não borrou, olha.